que é isso? Aí comecei a perguntar a Deus. Deus, cadê você? Onde que eu te encontro? Quem é você? O que é você? Aí comecei a pedir humildemente, é um caminho de humildade esse, para que ele se revelasse a mim. E aí comecei a ter sinais incríveis. Antes dos sinais, vieram muitos livros maravilhosos na minha mão, porque isso foi em 1976, por aí. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso, a televisão era básica. E aí eu comecei a buscar nos livros a minha vontade de encontrar respostas para o mundo sofrido daquela época. Imagina hoje, se eu tivesse nascido hoje. Eu já ia dizer, vem logo me tirar daqui, porque não dá para mim. Eu nasci com esse processo todo de fazer apometria, de buscar Deus. Eu tenho muita energia, quer dizer que eu tenho muita energia, porque senão eu já não estaria fazendo isso. Então eles me sugavam muito desde 16 anos de idade. Quando eu comecei a buscar Deus, eles começaram a me sugar. E eu comecei a passar mal nessa época, ninguém me curava, não tinha problema médico, fazia todos os exames, não tinha ninguém para me tratar. E eu fiquei sofrendo até o ano 2000, quando eu conheci a apometria. E o que é a apometria? Não, a gente regrediu totalmente. Regrediu, né? Nós estamos na pior fase do planeta. Você falou mesmo. Que chama Kali Yuga no hinduísmo, ou as revelações do Apocalipse, que são as piores possíveis para essa época. Nós estamos no último pênalti, do último chute do jogo. E como é que você vive e dorme, mano, sabendo tudo isso aí que você está trazendo? Então, a minha natureza humana entristece, né? Eu tenho momentos de felicidade com meus filhos, meus netos, passeio, amigos e família e tudo. Mas quando eu sento para meditar, eu choro. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade, negócio e outros temas. E hoje é um dos dias que a gente vai falar aqui sobre um tema, e eu já vou dar um spoiler para você. A gente vai chegar num tema que vai falar sobre espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, a gente vai abrir um campo aí para falar também um pouco sobre espiritualidade. Mas antes disso, eu queria te fazer um pedido. Se inscreve no canal aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube, se for pelo Spotify, segue o podcast, porque sem dúvida nenhuma vai ajudar o conteúdo a chegar naquela pessoa que está precisando, que a gente não faz ideia de quem seja. Mas deixa eu voltar para o meu roteiro aqui, para já começar a falar um pouco mais do nosso convidado. Ele é o filho do Ari e da Nancy, ele é o irmão da Fátima, ele é o pai da Camila, hoje com 39, do Diego com 37 e avô de 4 netinhos. Ele atua como palestrante, escritor, artista plástico, professor de meditação e terapeuta de apometria. Hoje a gente vai aprender muito mais. Eu vou aprender no detalhe, acredito eu, que é a apometria. Seja muito bem-vindo, Shivanand. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho. Boa. É um longo trabalho que eu já desenvolvo há praticamente 30 anos. Mas eu já busco há 52 anos esse assunto, esse trabalho. É minha vida quase toda. Eu estou com 67. Caramba. Esse mês faço 68. Na adolescência. Sim, com 16 anos eu comecei a me questionar o mundo, a guerra, a fome, a miséria. E comecei a questionar Deus. Cadê você? Quem nunca? Né? Principalmente num momento de dor, mas eu arrisco dizer que o teu ali era existencial. Uma questão que também a gente passa por várias. E eu queria te agradecer, porque esse espaço aqui do Tarja Preta São Silvestre é justamente trazer histórias reais, com pessoas reais, como eu falei, que foram de momentos Tarja Preta, que é um momento de dor, de questionamento que você começou a trazer para um momento São Silvestre, que é um momento de superar isso. E a gente vai passar por várias dessas jornadas durante a nossa vida. E falar de espiritualidade aqui de uma forma aberta, e de novo, não sobre religião, e aí trazer, por exemplo, inclusive ferramentas, que a gente vai entrar em algum momento aqui, que é a apometria ou até meditação e tal.
Isso também me deixa muito feliz, porque sem dúvida nenhuma, no fim do dia, o objetivo aqui, Shivana, é ajudar outras pessoas a irem também do Tarja Preta São Silvestre. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta. Sim. Eu sei que a gente conversou aí para a gente estar aqui hoje, que o teu nome mesmo lá de registro não é Shivana. Ele mudou lá na adolescência ou foi depois, mais para frente na vida adulta tal? Shivana veio quando eu tinha 42 anos de idade. Tá. Até os 42, eu era José Luiz. Boa. Sou o José Luiz para família, amigos, nessa parte mais pessoal. Legal. Mas para o trabalho espiritual, eu ganhei esse nome no ano 2000. Tá bom. Através de uma médium, né, que é um grupo que eu participava maravilhoso. Ela canalizava, então tem um nome que o grupo recebeu, cada um recebeu o seu. E o significado, que eu prefiro não revelar aqui, porque é coisa muito forte, muito profunda, muito linda. Tá, mas cada um tem um nome desse, cada um tem um significado lindo. Tá. Só que é melhor a gente guardar. Legal. Para que as pessoas não fiquem duvidando ou jogando alguma energia mais complicada. Boa. Mas quero dizer que todo mundo tem um nome espiritual. Tá bom. Basta buscar para encontrar. E o significado é muito lindo. Todos nós somos seres muito lindos que viemos do universo de Deus para aprender e ajudar. Então, quem busca, encontra. E eu estou buscando desde 16 anos. Imagine o que eu encontrei no caminho. Imagino. São 52 anos que eu vou fazer buscando Deus. Então, Começou nessa principal pergunta. Comecei com 16 anos, eu comecei a perguntar o que é o espaço infinito? O que é o tempo eterno? Como pode existir um espaço que não acaba? E a minha mente queria viajar numa navezinha pelo espaço que não acabava. E eu não conseguia ir mais longe do que um pouco. Tá bom. Eu ia além dos universos. Eu falei, e agora? Como é que é isso? Aí comecei a perguntar a Deus. Deus, cadê você? Onde que eu te encontro? Quem é você? O que é você? Aí comecei a pedir humildemente. É um caminho de humildade esse. Para que ele se revelasse a mim. E aí comecei a ter sinais incríveis. Antes dos sinais, vieram muitos livros maravilhosos na minha mão. Porque isso foi em 1976, por aí. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. A televisão era básica. E aí eu comecei a buscar nos livros a minha vontade de encontrar respostas para o mundo sofrido daquela época. Imagina hoje. Se eu tivesse nascido hoje, eu já ia dizer, vem logo me tirar daqui, porque não dá para mim. Aí eu comecei a buscar nos livros, comecei a ler livros espiritualizados, que não eram muitos, mas li livros eram deuses astronautas, sobre o xamanismo, tinha. O Hermann Hesse é um poeta alemão que era espiritualizado, ele escrevia livros onde revelava a profundidade da alma, e aquilo me encantava muito. Ele escreveu um livro sobre um adolescente, na época eu era adolescente. Quando eu li aquele livro, eu entrei num êxtase total. E aí eu comecei a ver que o livro tinha coisa boa para mim, comecei a pesquisar cada vez mais. E a música sempre me encantou. Tá. A música me arrepiava muito. Eu falava, nossa, que bacana. Qualquer tipo? Geralmente era rock, eu adoro rock, música clássica, nova era, new age, né? E jazz. Comecei a ver que e MPB também me agrada muito, internacional também. Tá bom. Mas na ordem é clássica, a que eu mais gosto. Aí comecei a ouvir música para descobrir que ela ativava alguma coisa em mim, que hoje eu chamo códigos de luz. Os livros também ativavam, e aí eu comecei a descobrir que o que eu queria, eu já sabia mais ou menos onde encontrar. Aí comecei a meditar com 16 anos também, ia por cima do morro meditar, eu ia para os mangues ver a natureza, tudo sozinho. Minha vida foi muito... Nessa busca era sozinho, mas eu tinha amigos para ir à praia, jogar vôlei, tocar piano, tudo isso. Então foi uma busca assim, em paralelo espiritual e em paralelo humana. Tá bom. E eu descobri que dava para caminhar nos dois muito bem. Aí fiz faculdade, engenharia naval, sou engenheiro naval aposentado, trabalhei em estaleiros, ganhei muito dinheiro, viajei o mundo inteiro. Sou muito feliz pela profissão, mas eu não gostava muito. Então, desenvolvi também sempre a habilidade de artes plásticas. Desde jovem, pintando muitos quadros, vendi muito quadro, fiz exposições nos Estados Unidos. Que legal. Vendi muito quadro, ganhei muito dinheiro, até que entrou o celular, ninguém queria mais quadro. Aí voltei para a engenharia, criei meus filhos, se formaram, casaram. Aí eu comecei um trabalho mais profundo interior. Mas antes eu já fazia, só que ficou mais profundo. Aí me aposentei, fui morar no meu sítio, onde eu fiz 3 anos de mergulho interior bem profundo.
Aí nasceu a apometria, que é um trabalho que eu já fazia há 20 anos, mais ou menos, desde o ano 2000. Comecei a praticar apometria, fazer vídeos e comecei a ter muitos clientes. Mas calma, calma. Eu tenho algumas perguntas. Calma, calma, que tem muita coisa interessante nessa história. A primeira deixa eu ver se eu entendi, e aí você vai me conduzindo na tua resposta, se eu não for para a direção que faz sentido. Lá na adolescência, você questionava sobre Deus, mas você questionava para o próprio Deus? Sim. Como é que era essa você? parada? Eu não Tá. sabia. Entendi. Tipo, pô, você existe mesmo, onde você tá? Se revela a mim. Entendi. Ele começou a se revelar nos livros, na música, ativava alguma coisa em mim, que a gente chama códigos de luz estão sendo desbloqueados. A gente, Ou, quem você diz? os espiritualistas, né? Códigos de luz. E alguns dizem que é a pineal que vai desbloqueando com isso. Aí começou essa busca cada vez mais intensa de dialogar com Deus. Tá bom. Comecei a conversar muito, mas eu não sabia quem ele era, não sabia onde ele estava. Demorei décadas a encontrar Deus. Tá bom. Encontrei Deus começando fora, depois encontrei ele dentro de mim, onde ele começou a falar comigo. Então, com 18 anos eu ouvi uma voz, quando eu fui fazer a inscrição na faculdade lá da UFRJ, veio uma voz na minha cabeça, falou assim, você vai atravessar um longo deserto. Eu tinha 18 anos, eu não tinha ideia do que era essa voz, nem quem era e nem o que significava esse deserto. O deserto foi minha vida, né? Que é a vida desse planeta aqui. É considerado um deserto para a alma, ela é muito dolorosa. Depois, com 30 anos, eu ouvi de novo a mesma voz. Eu estava vendo minha filha tomar banho no chuveiro, tinha 2 aninhos, eu estava encostado no portal. Aí já desceu uma energia maravilhosa, que é que nem essa que eu ouço música e dá aquele êxtase. Desceu uma energia que me deixou em êxtase e falou assim, vai acontecer uma coisa maravilhosa com você. Também não sabia quem era a voz, nem sabia o que ia acontecer comigo. É um processo, você vê, demorou 12 anos entre uma voz e outra. Tem que ter muita paciência nesse mundo. No meio tempo eu vou estudando, praticando meditação, aprendendo mais, comecei a frequentar vários grupos espirituais, do Yogananda, do Sai Baba, do Ramana, da meditação da Yoga, Bhakti Yoga. Comecei a estudar muito, frequentar vários grupos, formei grupos de meditação, tudo gratuito, sempre trabalhei muito de doação. Legal. Até eu me aposentar. Quando a gente se aposenta tem que ter outra renda, né? Sim. E aí que surgiu a apometria. Mas essa caminhada foi sempre pedindo a Deus, Deus, cadê você? Cadê você? Aí um dia eu estava tomando banho, ainda quando meu filho era pequenininho, e eu tinha uma ânsia de descobrir Deus. Aí eu estava embaixo do chuveiro e falei, Deus, cadê você? Aí a voz falou dentro de mim assim, eu estou dentro de você. Eu ainda não entendia, não era uma coisa muito consciente, era um acúmulo de informações para eu chegar aqui hoje. Tá bom. Isso foi aprofundando cada vez mais. Depois vieram frases mais complexas, mais lindas, que eu ia anotando. Está tudo anotado na minha memória aqui, porque no caderno eu vou perdendo esse caderno. Depois ele falou outras coisas incríveis. Estou em ti para coexistir em mim mesmo. Bonito. E aí eu falei, nossa, o que quer dizer isso? Porque é difícil entender com a natureza humana, né? Sim. Ele diz também que ele nasceu em mim para se redescobrir. Eu falei, nossa senhora, o que quer dizer isso? Eu fico décadas para entender as frases. Pergunta, você acha que... E aí você tem essa conexão e de novo, cada um tem a conexão que busca, que acredita e está tudo bem, mas você acredita que a mensagem de Deus vem também através de outras pessoas? Veio para ti através de outras pessoas, por exemplo? Sempre vem, sempre vem. A gente não tem capacidade de saber tudo sozinho. Então, Boa. ele coloca um ajudando ao outro. E quando a gente está aberto de coração, essas pessoas entram na nossa vida e ajudam. Então, no ano 2000, foi uma senhora do grupo que eu participava que recebeu meu nome, Shivanand, e o significado. E depois teve outras pessoas que me ajudaram muitíssimo, vários médios, grupos de coordenador de centros espíritas, coordenador de grupo espiritualista, foram coordenador de grupos que eu nem conhecia direito. Às vezes eu ia receber um passe, alguma coisa, aí o dirigente do grupo recebia uma mensagem para mim, uma mensagem que era sempre alguma coisa que me deixava impactado. Uhum. Por exemplo, eu fui no centro espírita, já nem lembro, tem mais de 30, 40 anos. O senhor fez a vidência em mim e falou, eu nunca vi tanto ser de luz em volta de alguém.
E eu fui juntando a charada, tem alguma coisa aí por trás, né? Deus fala comigo, as pessoas veem coisas em mim que eu nem sei, nem acredito, nem estou sentindo isso. Então é uma charada, é um despertar da alma num planeta denso de ego, que é a natureza humana, que é maravilhosa. Se ela foi educada, ela é maravilhosa. Se ela perdeu o rumo, ela é destrutiva. Então eu aprendi a educar a minha natureza humana, com práticas espirituais, oração. Eu frequentei tantos grupos que eu já não lembro. Aí o que aconteceu? Aí eu entrei para a Rosa Cruz. Rosa Cruz é uma sociedade filosófica, né, muito maravilhosa. Eu recomendo a todo ser humano do planeta entrar para a Rosa Cruz. É em casa, não precisa sair de casa. Você recebe os manuscritos e pratica, lê. Tá bom. E lá eles ensinam a abrir a evidência, clarividência. Tá bom. E aí aconteceu de abrir muito a minha clarividência. Comecei a ver imagens, vídeos, filmes na minha mente, mas via com nitidez total. Aí comecei um processo de meditação, que eles ensinam meditação também. E na meditação é que aconteceu uma coisa que mudou minha vida para sempre. Alguma coisa descia em mim, eu entrava em êxtase absoluto. Eu saía das minhas dores existenciais, dos questionamentos, por que esse mundo tem guerra, tem fome, tem dor, por que a gente está doente. Eu saía para uma existência espiritual tipo cósmica. E eu não tinha explicação, não sabia o que era. Perdão. E tinha uma luz rosa que descia do céu e me banhava. Todo dia, durante um ano, eu meditei, todo dia naquele horário, 10 horas da noite. Meus filhos iam dormir, ficava quietinho. Aí eu ia meditar, eu fazia a leitura, ia meditar. E essa luz todo dia descia em mim e eu ficava em estado de graça. Eram uns 20 minutos onde eu não tinha problema nem doença. O resto das 23 horas e 40 minutos eu era doente, estressado, irritado com esse mundo maluco. Sim. E esses 20 minutos me davam uma força para eu continuar. Depois de muitos anos, descobri que era Jesus me abençoando. Ele queria que me impulsionar para eu chegar aqui hoje. Aí, depois de um ano, 2 anos, eu sonhei com ele falando comigo. Ele sentou numa pedra, igualzinho dos filmes, aquela roupa dos filmes e tudo. Ele sentou e falou para mim uma coisa que eu não posso falar aqui agora, porque é muito impactante, mas é bom. Tá? É um bom ruim. Que bom. É um bom ruim. Eu queria que eu pudesse ter feito o que ele falou, mas que não poderia fazer A naquela. gente ainda vive num mundo assim que tem muito bom e ruim, né? Talvez agora, se a gente olhar pro... Quer dizer, era bom e ruim para mim. Ah, tá. Pra Entendi, mim. entendi. Ele disse que eu não poderia fazer o que eu vim fazer. Eu fiquei triste, mas fiquei resignado, porque eu sabia então que não era a hora, eu não estava preparado. No ano 2000, o mundo teve uma grande mudança dimensional. Tá bom. E eu faria um trabalho nessa época. Mas eu descobri que eu fiz imediatamente depois da mudança dimensional, com esse grupo que canalizou o nome, meu nome Shivananda. O trabalho era, eu recebia, já passei a receber orientações diretas da luz, eu recebia trabalhos mundiais para ser feitos pelo grupo, em locais específicos, cidades específicas, tudo era específico, era integração com o mestre, ancoramento de energia de mestres, arcanjos, deuses. Foi um trabalho assim, durante 3 anos, todo mês eu canalizava um trabalho desse. O que é canalizar para quem está assistindo e não sabe o que é? Eu recebia com clareza a informação, vem com uma clareza impressionante. Tipo uma intuição, como que a gente poderia deixar, como você explicaria isso para tua neta lá de 4 anos, 5 anos de idade? Então, nós seres humanos não compreendemos a linguagem da luz. Tá bom. A gente só compreende a linguagem falada. Sim. E a linguagem da luz não é falada. É sentido. Ela entra em você e você sabe o que é. Tá. Entendeu? Eu já vi uma vez, eles mandaram uma caixa de informação, entrou em mim, eu fiz um trabalho num retiro que eu nem sabia que ia fazer. É uma caixa de informação que chama, e eu vi a caixa descer e entrar em mim. Aí abre a informação, na hora que eu estava no retiro, abriu. Eu falei, ó, tem um trabalho que eu posso fazer com vocês, querem? Tá bom. É trabalhos assim extremamente poderosos, as pessoas saem chorando, porque não sou eu, é a energia. E aí esse trabalho que você faz é através da fala, pode ser Sim, através aí eu tenho que falar. Teoricamente ora, então você recebe uma caixa, eu tô até para quem está acompanhando, eu tô tentando, por exemplo, se eu fosse explicar, tive uma conversa lá com o Shivananda, por exemplo, lá no podcast, pai, com quem que você gravou? Eles têm 9 anos os dois. Aí eu falei, então, gravei sobre o que vocês falaram? Eu falei, então, ele comentou que ele recebe alguns pensamentos, algumas vozes falam para ele alguma coisa, e aí ele está num grupo
Pode ser do trabalho, pode ser de amigos, ou pode ser de pessoas que ele acabou de conhecer e ali essa mensagem que ele recebeu, ele dá como se fosse uma palestra ali, filhos. Ele faz um discurso e aquele discurso ajuda muitas pessoas, elas saem chorando e tal. Isso seria um... Sim, é uma linguagem que, como eu te falei, uma vez veio como uma caixa de Mas informação. é uma caixa mesmo? Uma caixa de papelão. Caixa de papelão mesmo. Eu vi Mas uma me caixa explica, papelão. Zé, essa aí eu fiquei curioso agora. Foi essa vez. É. E aí abriu na minha cabeça um trabalho que eu nunca tinha pensado. E o nem que nunca tinha... abrir na tua cabeça? Pra ver se eu Ficou fácil eu entender o que estava na caixa. Tá, aí os Entendeu? pensamentos vêm e você já e fala. É de um segundo para o outro você sabe tudo o que tem que fazer. Tá bom. Um Você vai no segundo automático, você entra num flow. Um segundo antes eu não sabia nada daquilo. Um Imagina, segundo tá, depois a entendi. informação fica viva. Aí vai no flow quando você só percebe quando acabou. Sim. Entendi. Aí Entendi. depois eu comecei a ouvir claramente vozes. Eu fui orientado, por exemplo, a encontrar pessoas que eu não conheço em outras cidades. Tá bom. Aí eu falei, assim já é demais, né? É. Assim já é demais. Escreve isso e passa para essas pessoas. Aí bom. comecei, é uma iniciação que chama, eu tenho que fazer. É para tipo uma passar. psicografia para quem vai a um centro espírita, por exemplo. Sim. Para a gente ter Mas uma eu tinha analogia. encontrado pessoas em outras cidades que eu Tá. nunca vi na vida. Vai lá, encontra a pessoa lá Sim, ela é em... assim, 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 são duas. Lá na Praia de Boa Viagem, em Recife. Lá em Búzios, lá não sei aonde. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu escrevia a mensagem e ia procurar essas pessoas na cidade num momento favorável, num feriado. Eles diziam, no carnaval você vai encontrar elas lá. Aí fui para Búzios, no carnaval, com meu filho ainda adolescente. Uhum. Vamos passar as férias em Búzios? Vamos passar o carnaval lá? Vamos, eu vou encontrar duas meninas lá que eu tenho que passar essa mensagem. Elas são irmãs, mas não é irmã, eram melhores amigas, elas eram fisioterapeutas. Vai lá que elas trabalham para a luz, elas têm que receber essa informação. Aí escrevi umas 2 páginas lá. Levou. E eu falei, como é que eu vou achar 2 pessoas no carnaval em Búzios? 1 milhão de pessoas lá. Imagina. Você vai encontrar uma amiga sua e ela vai te dizer onde elas estão. Eu falei, como assim eu vou encontrar uma amiga minha? E é uma amiga que é carioca e jamais iria para a busca. Tem 2 filhos pequenos e ela não gosta dessa coisa. Ainda mais na muvuca do carnaval. Eu Entendi. gosto. Por incrível que pareça. É. Que bom, né? É pelo menos isso, né? Aí, olha só, fui lá, chegamos no domingo, fui domingo, sábado é horrível o trânsito. Aí falei, Diego, vamos procurar uma pousada. Meu filho é Diego. Uhum. Aí andamos lá, almoçamos, não sei o quê, chegamos de carro e tal. E aí vi uma senhora varrendo a calçada. Aí vamos perguntar aquela senhora ali se ela conhece alguma pousadinha aqui escondida, porque estava tudo lotado, totalmente lotado. Imagina. Aí quando ela levanta a cabeça, quem é que eu encontro? O clone da minha amiga. Que eles disseram que ia encontrar a minha amiga, ela era o clone, ela era idêntica. Era outra pessoa, mas Outra muito pessoa parecida. Idêntica, era uma coisa assim muito impressionante. Só tinha 10 anos a mais, era mais idosa, bom. mas era exatamente o cabelo, o rosto, o corpo, tudo igual. Aí eu falei, a senhora sabe onde tem uma pousada? Ah, aqui na frente, o Celso. Aí o Celso era o marchand que vendia meus quadros há uns anos atrás. Olha as coincidências, as meninas estavam hospedadas lá. Aí encontrei as 2 meninas, eram 2 fisioterapeutas. Aí falei, nossa, aí veio tudo, né? Que eram ela. Aí entreguei, falei, nossa, a gente queria muito receber isso, muito. Ficamos super amigos, íamos à praia todo dia, comia junto, passeava, eu, elas e meu filho. Depois a gente sumiu, nunca mais se viu. Isso aconteceu com N pessoas. Era como se fosse um teste para ver se eu vou firme no que Deus quer que eu faça, entendeu? Isso foi um teste, foram infinitos testes que eu passei nesse sentido. E aí conectou com a apometria em algum momento. Sim, aí eu sempre passei muito mal porque eu vejo os demônios e magos. Eu vejo Jesus, né? Comecei a ver Jesus em sonho, na meditação. Tá eu bom. vejo Krishna, eu vejo Ganesha, eu vejo Saint Germain, eu vejo muitos seres de luz, Tá bom? mas também vejo os demônios e magos. E eles me maltratam absurdamente. O que seria mago? Demônio, eu acho que quem está assistindo também deve ter uma imagem de luz e sombra, beleza, o demônio vai para o escuro ali, pode lembrar do filme do Ghost lá, né? Acho que é uma analogia. Mas Mago. o mago, o mago é a primeira vez que eu ouço, acho. Na verdade, a gente chamava de mago negro, porque ele é totalmente negro. Ele tem capa preta, capuz preto para esconder a feiura dele. Eles são extremamente deformados. Tá bom? Eles saíram de Deus, perderam o contato com Deus, perderam a luz, perderam a energização que Deus nos dá. Tá bom? E eles têm que se alimentar da gente, da nossa energia. E eles são deformadíssimos, então eles usam capa e capacete, e capuz e
Tudo isso para não ficar visível. Entendi. Mas tem criança que vê e chora, se assusta. Tem adultos que veem. Tá Tem bom. gente que vê o vulto deles em casa e eles destroem a vida da E qual que é a gente. diferença deles pro demônio e entre o obsessor aí? Todos são obsessores? Então, Como o é que é essa demônio história? ele já está mais deformado. Ele já está animalesco. Entendi. Já O mago tá é no é caminho. feio, é um Absurdamente bicho. feio. É Tá bom. uma baratóide, vamos chamar assim, uma barata gigante, um morcego em forma de bom. gente. Tá bom. O mago ainda é um ser humano com cara já ficando animalesca. Foi queimado, assim, a cara toda Sim, deformada. toda deformada, a Ok. mão é deformada, eles são cinza, Tá bom? eles perderam o contato com Deus, então ó, não se alimenta mais da luz de Deus, precisa da nossa energia. Tá. Eu nasci com esse processo todo de fazer apometria, de buscar Deus, eu tenho muita energia, quer dizer que eu tenho muita energia, porque senão eu já não estaria fazendo isso. Então eles me sugavam muito desde 16 anos de idade. Quando eu comecei a buscar Deus, eles começaram a me sugar. E eu comecei a passar mal nessa época, ninguém me curava, não tinha problema médico, fazia todos os exames, não tinha ninguém para me tratar. E eu fiquei sofrendo até o ano 2000, quando eu conheci a apometria. E o que é apometria? Eu já ouvi falar, mas eu nunca pesquisei no detalhe. Por exemplo, para mim, eu procurei você, Shivana, cara, eu tô... Alguém me falou, um amigo meu, inclusive, ele quer aprender sobre apometria. E aí ele comentando comigo, eu chego lá para ti e falo, o que é apometria? Ou o que eu vou encontrar lá no teu site, enfim. Em alguma informação, eu jogar no Google, por exemplo, o que eu acho de apometria? Apometria, resumindo, é uma limpeza energética espiritual muito forte. Tá. Depende do médium, né? Tá No bom? meu caso, eu nasci predestinado a aprender apometria, me limpar e depois fazer para as pessoas. Ela é uma ferramenta de limpeza, eu posso falar isso? Sim, uma ferramenta de limpeza muito forte. Energética. Eu considero a mais forte do planeta. Tá, então Nenhuma é tão forte. eu cheguei lá para falar contigo e falei, cara, eu tô carregado, aquela coisa, eu tô com uma energia, eu tô... Nada dá certo, tô... desanimado. Tá, Né? Problema no trabalho, problema em casa, minha saúde está péssima. tá bom. Eles estão sugando a gente ao máximo. Eles fazem isso com muito profissionalismo, eles são muito bons nisso. Tá bom. Então eles destroem nossa felicidade. Aí eu aguentei isso 26 anos. No ano 2000 eu conheci um grupo de apometria do Sul Tá bom. que veio tratar a gente no Rio de Janeiro no grupo espírita que eu frequentava. Tá bom. Fui tratado. Aí eles falaram, você tem uma legião de magos em cima de você, porque você é uma usina de energia. Olha só, mais uma Boa. charada. Boa. Tá bom. Uma usina de energia, eles precisam de energia, Entendi. é o alimento deles é a energia. Tá bom. E aí eu descobri então, que o meu problema era muito espiritual. Tá bom. Aí, na semana seguinte, eles ensinaram a fazer apometria. E dali eu peguei o gancho e estudei profundamente 18 anos, porque eu sou engenheiro naval, trabalhava, ganhava bem, viajava o mundo inteiro, criei meus filhos, passeava, mas eu fazia apometria e eu meditava todo dia. Tá bom. Eu medito há 30 anos todos os dias. Então, minha meditação cada vez é mais O profunda. Yogananda que você comenta, e talvez talvez não, com certeza você vai saber muito mais do que eu. É aquele Yogananda do livro que o Steve Jobs indicou no velório dele? Autobiografia de um yogi? É. É esse mesmo. Eu Ele já é li. fantástico. Ele é devocional, ele tem experiências lindas e ele relata tudo no livro de uma forma muito divertida. Por isso que o livro é bom. O que, na tua opinião, só fazendo um parênteses aqui, fez com que o Steve Jobs, que era um cara brilhante na questão de desenvolvimento de produto, fora da curva na inteligência ali, enfim, mudou. A gente está aqui graças a boa parte dos produtos que ele influenciou também. O que você acha que fez o Steve Jobs, que parecia ser um cara mais Mental. engenheiro, né? Mais 1 ou 0 e tal, mais frio, indicar um livro de meditação de um cara da Índia que foi lá para os Estados Unidos. Na tua opinião, que conhece do detalhe, meu, o que você acha que fez ele indicar isso na hora da morte ali? Então, como eu falei, todos nós temos códigos de luz internos que são ativados dependendo da nossa busca. Tá bom? Eu ativei através da música, de livros, de encontros espirituais, da natureza, do mar. Tá A bom. gente ativa. Tem gente que demora mais a ativar, porque está muito focado na matéria. Ok. Então tem gente que ativa em algum momento. Tá bom. E o momento da morte é um momento muito favorável para ativar códigos de luz. Sabe por quê?
os espíritos de luz descem para resgatar a pessoa. Então, provavelmente, eles já estavam parados, já estavam sentindo, ativando os códigos de luz dele. Entendi. Aí é que ele entrou numa frequência da divindade dele que veio ao mundo e foi um pouco tarde, mas nunca é tarde, né? Porque pelo menos ele é famosíssimo e divulgou um livro espiritual de um grande mestre do mundo. Você acha que com o que ele ajudou a criar, tipo iPhone, essas coisas todas de tecnologia e tudo mais, a própria Apple, ali ele estava agindo na luz ou ele estava focado na matéria, na tua opinião? Matéria, totalmente matéria, 100% matéria. O mundo evoluiu tecnologicamente e evoluiu espiritualmente. Tá bom. Evoluiu, a gente está muito evoluído. Nós estamos na era prevista a mais densa de todos os tempos desse mundo, que era da Kali Yuga ou das revelações do Apocalipse. É a pior queda do mundo é nessa etapa agora. Então, a tecnologia não ajuda em nada, porque ela só evolui, mas o mundo involui. Porque a gente se afasta cada vez mais do sentimento da fraternidade, que é o único sentimento que pode salvar o mundo, é fraternidade, é um cuidar do outro. E a gente está muito afastado disso, que a tecnologia atrai demais a gente para a matéria. Então, a gente se perdeu muito por causa da tecnologia, por incrível que pareça. Ela pode ser benéfica em muitos aspectos, tem luz, tem ar-condicionado, tem água, tem tudo, mas não temos conexão espiritual. E isso faz o mundo evoluir e sofrer. O sofrimento é que vai fazer a gente se ajoelhar, pedir perdão a Deus e se reconectar a Ele. Senão a gente cada vez evolui mais. E Deus permite por quê? Você tem ideia? Por que Deus permite o sofrimento tão grande no mundo? O que faz Deus permitir um sofrimento tão grande no mundo? Você tem uma ideia? Cara, não tenho. Você... Eu tenho achismos, mas aí eu ia estar sendo... Se eu respondesse de cara, eu ia estar sendo muito... Eu ia muito mais julgar do que ser curioso. Porque essa é uma pergunta que daria aí mais do que um livro, né? É fácil você saber, porque você tem 2 filhos, né? Meninos. Tenho 2 filhos, sim. Você carregaria ele nas costas até quanto tempo? Quantos anos? 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos? Racionalmente eu estava falando disso essa semana com um amigo. Falar, cara, entre 18 e 21. Racionalmente eu chutaria, assim, conversa de... Até 21 anos eu vou bancar vocês depois têm que criar a sua história, seu trabalho. Racionalmente, pensando na matéria, a resposta de largada de cara é essa. E o que Deus deve pensar da gente? Vai carregar a gente nas costas o tempo inteiro? Ele deu o paraíso. Ele deu o paraíso. Ninguém pode dizer que esse planeta não produz. E toda vez que ele vier curar os nossos problemas, a gente vai voltar a errar. Então a gente tem que curar nossos problemas. Essa coisa, Deus, Jesus desce, salva a gente e tal. A gente é que tem que curar a gente. Concordo. Cada um tem que se curar e ajudar a curar o mundo. Porque senão a gente não amadurece. Sem dúvida. É igual a criança. Se você bancar essa criança até 50 anos de idade, ela não vai ser ninguém. Ela vai ser um zero. Ela vai ser como é que chama? Um playboy da vida, né? Faz sentido. Faz sentido. Essa questão sempre também pedir a Deus. Deus, por que você não desce? Por que você não salva esse planeta? Mas eu ainda peço. Por quê? Porque o plano de Deus não é necessariamente descer e carregar a gente no colo. Mas é descer e ensinar a gente o caminho que cura, que é o que Jesus fez, Buda, Krishna, Sai Baba. A sabedoria que se cura já está escrita, ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar de nada, porque está tudo feito. A gente é que não faz, entendeu? Por exemplo, você dá casa e comida e amor aos seus filhos, e eles vão rejeitar isso durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas você deu. Mas se eles rejeitarem, você vai fazer o quê? Não tem como obrigar uma pessoa a aceitar, a ser amorosa, a ser fraterna. Então, Deus não tem como obrigar ninguém a ser bom. Mas Ele é bom e Ele faz tudo de maravilhoso para a gente ser bom. E a gente não é bom. A verdade é que se a gente reconhecesse, nós somos péssimos seres humanos. Nós nos odiamos. O Brasil se odeia hoje numa força descomunal. Esses políticos do Brasil fazem o povo se odiar numa força que dá vontade de chorar na internet. É muito ódio. É muito ódio. Então, e como a apometria ajuda nisso tudo? Cheguei lá, passando preso do ódio, tô tenso, tô me sentindo...
É como se eu sentisse que tem alguma coisa me acompanhando, tal. Chego lá e te falo isso. Aí você vai falar, boa, beleza. Explica para mim o que é apometria a primeira vez. Eu não sei, mas me falaram que é bom. O que você me explicaria? Porque existe uma energia ruim no planeta, Tá. que é regida pelos magos, demônios, esses seres ultrapoderosos das sombras. Tá bom. E por que existem esses seres? Porque esse mundo é deles. Você veio para o mundo deles, a gente veio para o mundo deles, para aprender e ajudar. Tá bom. Ah, mas lá é regido pelo maligno, disse Jesus. Mas eu quero ir aprender e ajudar. Tá bom. Aí nasceu, esqueceu. Aí a gente sofre. Mas a gente está sofrendo porque a gente é regido pelo maligno. No plano espiritual e pelo sistema que está encarnado. Pelas pessoas encarnadas, elas fazem tudo isso extremamente meticulosamente calculado. O mundo não está sofrendo porque não está dando certo. É porque o maligno não quer que dê certo. É diferente. Só que as pessoas não têm consciência disso. Elas acham que está tudo bem, a guerra está tudo bem, está morrendo. Você acha que a gente evoluiu nos últimos 100 anos ou a gente retraiu? Não, a gente regrediu totalmente. Regrediu, né? Nós estamos na pior fase do planeta. Você falou mesmo. Que chama Kali Yuga no hinduísmo, ou as revelações do Apocalipse, que são as piores possíveis para essa época. Nós estamos no último pênalti, do último chute do jogo. E como é que você vive e dorme, mano, sabendo tudo isso aí que você está trazendo? Então, a minha natureza humana entristece, né? Eu tenho momentos de felicidade com meus filhos, meus netos, passeio, amigos e família e tudo. Mas quando eu sento para meditar, eu choro. Eu choro. E falo, Deus, perdoe a humanidade. A única coisa que Deus eu posso pedir é pedir a Deus para perdoar o mundo, porque não existe um milagre total assim, entendeu? Ah, vou jogar uma energia em vocês vão ficar todos bons. No dia seguinte a gente volta a fazer coisa errada. Essa é uma pergunta que eu teria da apometria, quando você explicar lá. Pô, eu cheguei, apometria, ó, Marcelo, apometria é isso aqui. Se fosse explicar para um engenheiro lá da tua época, lá no estaleiro, como é que você explicaria? E aí eu tenho uma pergunta sobre... Já vou soltar aqui para ti. Quais são os benefícios, né? Porque qual que é o ponto que a leitura que eu tenho sobre a apometria? Primeiro, é uma ferramenta que ajuda a melhorar a minha energia, beleza? Essa é a visão que eu tenho. Então, se é uma ferramenta, assim como o passe pode ser... Eu Marcelo, encaixaria... eu vou lá, tomo um passe, seja qual for a religião lá que eu for. Beleza. Ou eu fui lá e fiz um reiki, tem a ver com energia. Isso são as crenças que em algum momento a gente pode ir criando sobre melhorar a energia. Sei lá, passei um sal grosso, entendeu? Pode tirar uma olhada, né? Hoje eu ouço menos sobre isso. Depois que eu tenho lá uma sessão, são várias sessões, como que é? Começa com a primeira, é a mais importante. Depois, se o cliente quiser fazer novas, é importantíssimo. Beleza. Se não quiser também... E aí, eu queria que você trouxesse quais são os benefícios no pós. Porque ali, beleza, eu tô sujo da rua. Cheguei daqui, gravei, fui embora andando e um carro passou e jogou água em mim da poça. Cheguei em casa, tomei um banho, tava sujo, tô limpo. Mas depois vai sujar de novo. Qual que é o benefício também, se você puder trazer da apometria no pós? Então vamos lá, vou passar por um termo mais técnico, mais matemático. Se a gente tivesse um aparelhinho que medisse a frequência em hertz da gente, de 0 a 1000. 1000 é iluminação, 0 é matéria pura. Vamos dizer que 100 é medo, 100 hertz é medo. E 150 é estresse total. É aquela escala de Hawking? Tal, beleza. Abaixo de 200 é mundano, é uma frequência muito densa, medo, problemas e tal. Aí você começa com um problema, sua frequência vai estar muito densa, abaixo de 200. Você chega na apometria e diz, Shivana, eu estou passando muito mal e tal, porque o mundo é regido pelo mal. Tá bom. Então é difícil alguém estar passando bem, a não ser que seja amiguinho do mal, que nem tem o sistema, a polícia, tudo é amiguinho do mal. Então eles estão sempre bem, você pode olhar. Estão sempre bem, não se estressam. E aí a gente chega com uma frequência ruim para um tratamento desse. Aí eu vou limpar a energia, vou tirar magos, demônios, obsessores, antepassados, simbiose, chip, implante, magia de vida passada, magia dessa vida. Como que é isso? É a técnica da apometria. Tem técnica, usa cromoterapia, usa doutrinação, tá? Que é
que é a fala, Tá bom. usa pulsos, né, magnéticos que a gente faz, Legal. e usa a intenção. Tá. Então tem que colocar Que é a a mais intenção. importante, é a mais arrisco eu. importante. Tá bom. Uma intenção amorosa Tá bom. em tudo que faz. Aí o trabalho é muito eficaz. Tá bom. Aí a pessoa entrou com uma frequência 100 de medo, Tá depois de uma limpeza dessa, ela sai com uma frequência de 200, Tudo que bem. já é da coragem, Tá, entendeu? Aí essa frequência já melhorou, ela já está na frequência da luz. tá. Ela saiu da frequência da sombra para a frequência de luz. Shiva, não, uma sessão só vai me curar para o resto da vida? Aí essa pessoa vai ter que repetir várias vezes as encarnações, porque querer uma salvação numa única técnica de Ousado, R$200, né? No mínimo ousado, né? R$200, que é a mais barata que eu faço, 197. Tem gente que me pergunta, No mínimo ousado, né? você vai me curar para o resto da vida? Entendi. Eu nunca mais vou adoecer? Entendi. Se você acredita, se essa for a tua fé, talvez. Sim, mas se ela perguntou isso é porque ela não tem fé. Ela jogou para cima de mim a responsabilidade. Justo. E aí, eu sempre digo, depende do resultado da primeira sessão para eu te indicar uma nova daqui a 30, 60 ou 90 dias. Tá bom. Se tiver muito barra pesada, muito ser denso, eu tratei muita coisa, eu te recomendo 30, 45 dias fazer outra sessão. E tem um número mágico assim? Não, porque aí na outra sessão eu vou ver, melhorou bastante, faz quando precisar. Então é mais pontual do que recorrente, pelo que eu entendi. Não é recorrente. Agora, quem pode, agenda a cada 3 meses. Tem gente que tem recurso, agenda a cada 3 meses. Para dar aquela limpada na energia. Porque além disso eu ativo o chakra, eu limpo a energia da casa, eu trago mensagem da luz. Tá bom. Entendeu? Então a apometria é uma limpeza forte, mas depende do médium. Por exemplo, tem gente que vende apometria, mas entrega uma carta canalizada de um marido de vida passada. Isso não é apometria. Mas na internet tem tudo, então tem gente vendendo uma falsa apometria. Certo. A apometria é uma limpeza forte que pode ser feita à distância, ou online ou presencial, porque ela é feita no plano espiritual. Então a mediunidade permite eu trabalhar o campo espiritual da pessoa onde eu estiver. Tá. E na hora que eu faço, a gente unifica o campo espiritual da pessoa com o meu. Aí o problema dela fica comigo. Aí eu sinto tudo, vejo tudo, trato tudo, envio um relatório com tudo que foi feito. Então, a minha terapia, por eu ser engenheiro, eu sou muito organizado, eu tenho uma equipe bacana, entendeu? A gente tem um relatório bonito, relatório revisado antes de enviar, às vezes esquecer um item. A gente faz tudo bonitinho, Que direitinho. informação vai nesse relatório? Então, quantos magos tinham e o que é um mago? Quantos demônios tinham, o que é um demônio? Quantos obsessores tinha? Eu digo tudo direitinho, para a pessoa não ter dúvida. Ninguém vem a mim dizendo o que é um obsessor. Está escrito no relatório. Tinha um obsessor, é um inimigo que você fez em vida passada, causou alguma mal e tal. Tem gente que ainda vem perguntar o que é um obsessor. Está no relatório, mas tem gente que não tem cognição. Entendi. E a gente tem que explicar. Aí o que eu fiz? Para pessoas que querem saber mais, eu ainda fiz um guia de leitura do relatório, com muito mais informação sobre cada assunto. Então, por ser engenheiro, eu gosto de fazer assim, para evitar didático, retrabalho. Né? Para ficar didático e evitar retrabalho. E ainda passa um dever de casa. A pessoa está com chakra sem brilho, eu passo um vídeo para ativação dos chakras. O que é o chakra, para quem nunca ouviu? Eu sei o que é, mas quem nunca ouviu Então, falar? nós somos uma divindade. O mundo é feito de divindades. Alguns estão muito afastados, perderam a conexão com Deus, mas diria que 90% é uma divindade perdida ou não. Tá. Então, a gente é uma divindade que tem um centro de consciência energético aqui em cima da cabeça. 15 centímetros acima é o chakra da alma. Então, nossa consciência que veio do céu está aqui e ela precisa de um corpo para se manifestar. Então, o corpo físico tem centros de energia, são 7, que essa alma se conecta com os centros de energia. Então, ela quer falar, ela usa o chakra laríngeo. Ela quer ver a beleza da vida, ela usa o chakra frontal. Ou ela quer ver a matéria, ela usa o chakra frontal. Ela quer pensar em Deus, ela usa o chakra coronário. O chakra do coração é o amor, a si, ao próximo. O plexo é onde tem o chakra das emoções humanas, que acumula muita desordem, desarmonia, medo, tudo Onde isso. chega a gastrite lá, começa a pegar. Tá? Raiva, né? Medo, tá tudo aqui. O chakra sexual a gente tem que usar só com amor. Porque essa energia, quando é usada com amor, ela flui pelo corpo e traz grande reconexão e cura. Se ela usa só no chakra sexual, ela é instintiva.
Não tem nada de errado, mas um dia a gente vai aprender a usar essa energia, chama Kundalini, para subir para o corpo. Tem o chakra da base da coluna, que é o básico, que é onde a gente traz uma energia gloriosa, é uma poupança cósmica, que quando a gente vai se reconectando a Deus, ela vai sendo liberada e ativada. E a gente, uau, 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 cada vez fica mais. E tem um chakra abaixo do pé, que eu também informo, é a nossa conexão com o mundo. Quem não ama o planeta, rejeita e tal, esse chakra fica desativado. A energia de Deus vem, bate onde está desativado. Por exemplo, só falo coisa horrível. A energia de Deus que nutre a gente bate aqui e eu vou ter problema de garganta. Entendi. Ou eu sou uma pessoa que odeia todo mundo, vai bater aqui e vou ter problema no coração. Então, os chakras têm que estar ativados. Aí no relatório eu digo se está bem, ruim, mais ou menos, etc. E mando um dever de casa. Ativação dos chakras. A pessoa tem mágoa, eu mando um vídeo do perdão. Então, eu sou um professor que, além de limpar, eu ensino gratuitamente, que isso é um trabalho de doação. Tem gente que me cai em cima de mim porque eu cobro pela apometria, porque Jesus não cobrava. E aí eu penso assim, meu Deus do céu, na época de Jesus não tinha carro, não tinha celular, não tinha telefone, ele tinha que ir de casa em casa, cidade em cidade, e ele não precisava ter mais do que o que ele tinha, uma roupa, bater de porta em porta, ele comia na casa das pessoas que aceitavam ele. Será que a pessoa quer que eu faça isso? Porque ela não quer que eu cobre? Será que ela não quer que eu tenha uma casa para morar? Ela não quer que eu tenha um carro? Não quer que eu tenha um celular, um Wi-Fi para fazer vídeos de graça? Eu ensino de graça há mais de 20 anos. Eu ensino de graça há 30 anos. Apometria ou... Não, eu ensino de graça o caminho que eu encontrei Deus. Tá, Isso é de graça. A apometria é meu ganha-pão. entendi. Então, onde que a cabeça da pessoa está que eu tenho que ser igual a Jesus para ser como um Jesus? Está errado. A maioria dos seres iluminados são multimilionários, porque eles se reconectaram à abundância. Essas pessoas que querem a nossa carência, nossa pobreza, elas têm um voto de pobreza, que a vida delas não é próspera, e elas querem que ninguém seja próspero. Então é uma crença que elas não querem sair, elas querem julgar o próximo. Aí eles são religiosos e julgam, que é contraditório. Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Então, esse mundo ele é totalmente incoerente. As pessoas não querem aprender. E aí o sofrimento mundial vem disso. O mundo não quer aprender e tem raiva de quem ensina. Porque se Jesus foi crucificado, é porque a gente não gosta da verdade. E Jesus seria crucificado de novo agora. Eu até falei, acho que foi para o Pedro ou para alguém. Se Jesus voltasse hoje como uma pessoa muito feia, uma pessoa mal vestida, aparência ruim, sem fazer barba, sem nada, mas fosse extremamente dócil e iluminado. Será que ele ia ser aceito como Jesus? Ele ia dizer, eu sou Jesus, mas ele é feio, ele é baixo, ele é diferente do que a pessoa espera. A pessoa sempre espera um Jesus igual ao do filme. Ninguém aceitaria, porque Jesus pode voltar quantas vezes você quiser, ninguém vai enxergá-lo. Nós não enxergamos a verdade, nem a luz, nem Deus. A gente não enxerga, a gente está totalmente cego. Por quê? O mundo material chama mais atenção do que o mundo espiritual. Sabe algo que me gera muita curiosidade? Inclusive, eu gerei até um vídeo espontâneo recentemente. E, cara, me gera muita curiosidade. Você que vem da engenharia, eu chego a fazer a estatística na minha cabeça, chamando. E é o seguinte. Graças ao mundo, à matéria, você tem carro ou anda através de um carro, seja de motorista de aplicativo, beleza? E aí, é isso que me gera curiosidade, toda vez, 99%, nessa estatística que eu crio aqui na minha cabeça, quando eu paro no farol e dou algo para alguém, inclusive, principalmente material, então eu ando com as bolachinhas no carro lá, parei, a pessoa vem, pô, tem alguma coisa e tal, eu dou uma bolacha. Cara, 99% das vezes a pessoa vira para mim e fala o seguinte, Deus te abençoe ou vai com Deus. 99%. É verdade. Aí, o que eu falo que me intriga no bom sentido, que me gera curiosidade é, cara, como que essa pessoa
que acorda sem ter certeza nenhuma se ela vai comer ou não. Eu dou algo material, que é uma bolacha que custa, sei lá, R$ 2, ela me devolve Deus. E eu vou embora dando carona para Deus. Ah, mas que Deus? Deus, malandro. Eu não estou falando de religião. Você acredita num Deus. Se eu for lá na Etiópia, é outro Deus. Se eu for na Indonésia, é totalmente diferente a crença. Mas tem uma crença em algum Deus, em algo maior. Ele me deu algo bom. É esse o meu ponto. Beleza? Eu não vou encaixar ele numa caixinha de religião. Mas eu estou dando algo material e essa pessoa que não tem nada material, ela não sabe se ela vai continuar segura naquele dia, se ela vai comer, se ela vai ter, se vai chover, se não vai chover. Eu dou uma bolacha, ela me dá Deus para eu ir no meu carro. E aí? Qual que é a tua opinião sobre isso? A opinião é que a gente está tão dedicado ao mundo material que a gente esqueceu totalmente de Deus. Quem não tem nada... Só tem Deus. Ou só Deus. Tem mais Deus do que a gente. Sem dúvida. Exatamente. É isso que eu penso. Outra coisa que aí eu entro nessa linha e penso o seguinte. Cara, como essa pessoa que não tem nada do que a gente tanto procura e se estressa, se mata pra isso e tudo mais, tá rolando guerra agora, materialmente falando. Beleza? Por poder, por N coisas. Essas pessoas não têm nada disso. Mas elas têm, teoricamente, Deus. E ali, olha que louco, né? Até me fugiu aqui o raciocínio, mas daqui a pouco ele volta. Você me falou a opinião sobre isso, mas me veio uma pergunta, mas não, enfim, daqui a pouco eu volto, perdi o raciocínio. Cara, isso me intriga muito. Eles não têm quase nada a perder, né? Na verdade, gente tem tudo a perder. Lembrei. Como que essa pessoa que não tem nada material, que tá cheio de Deus, que eu dou algo material, ela me devolve Deus, eu vou embora com Deus graças a ela. E na maioria, você vê na energia da pessoa, mesmo que alguns drogados, quimicamente, cara, ainda vem uma energia boa. Ah, mas ele tá cheio de energia ruim acompanhando ele. Cara, mas ele trouxe Deus. A gente mais sente do que vê, beleza? Dependendo ali da sua mediunidade e tudo mais. Ok, dito isso, como que essas pessoas que vivem na rua não têm a maior estatística de suicídio? Elas não têm nada a perder, por isso que elas não se matam. Elas podem adoecer por falta de assistência, de um alimento bom, mas elas não têm medo de perder nada. Então elas vivem livres. A consciência delas é livre. Elas não perdem nada, não tem nada. A gente, qualquer coisa que perca é uma derrota, é um medo. E se eu perder mais e mais? A gente vive no medo, porque a gente vive nas conquistas materiais, na necessidade de provar também para nós e para os outros que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo. Sim. Então tem muitos seres que um dia fazem, sabe o quê? Larga tudo. Tem gente que tem vida boa, família próspera, larga tudo. Sabe quem largou tudo? Tinha uma vida rica? São Francisco de Assis. Família rica. Ele um dia tirou a roupa do corpo, foi embora nu. Falou, larguei tudo. Isso não é o que eu quero. Não é que está errado para ele. É uma vida que ele não quer. Mas e onde entra o contraste do, quem é mais iluminado tá multibilionário? Então, quanto mais bilionário, mais dedicado à matéria. Tá. Mas também não é mais poder de fogo para ajudar? Desde quando o bilionário vai usar a riqueza para ajudar, eles acumulam riqueza com o sofrimento do mundo. A riqueza deles toda vem do sofrimento do mundo. Você pode ver. Toda multibilionária riqueza vem do sofrimento das pessoas, do excesso de cobrança, dos maus tratos, do trabalho infantil. A gente sabe, o trabalho escravo. É que a gente não vê, não deixa a gente ver. Mas essa riqueza está acumulada. Fraternidade é a cura. E acumular riqueza é o contrário da cura e o contrário da fraternidade. O mundo nunca vai ser feliz se alguém acumular riqueza. Nunca. Mas será que não existe nenhuma pessoa que tem... Aí eu tô... Curiosidade mesmo, não sei, né? Essa resposta. Mas será que não tem ninguém com dinheiro que não é
Só os FDP? mestres iluminados que ganham doações milionárias e distribuem a riqueza. Então, esse é o meu ponto. Mas Porque, por aí é exemplo, doação, por que eu estou ele- te perguntando isso, tá? Não é para te colocar na parede, é porque eu tenho conversa com os meus filhos e aí eu falo, cara, como é que eu converso com o dinheiro? Porque eu tenho gêmeos. Aí tá um de cada lado da mesa, aí um fala assim, eu quero ganhar o dinheiro que eu puder. Aí o outro vira e fala assim, ó, não, eu acho que eu não quero muito dinheiro não. Eu falei, porra, e agora, né, mano? Pra que lado que eu vou? Diz Entendeu? que o dinheiro é muito bom, que deve ganhar muito dinheiro e que deve uma parte usar para ajudar ao próximo. Então, e aí eu venho nessa linha do, quanto mais dinheiro também você fizer, mais você tem condição de ajudar. Sim. E aí tem o exemplo da própria bolachinha no carro. Então, se eu fiz 10 de dinheiro aqui, eu consigo comprar a bolachinha. Mas você está dando comida. É uma forma de... Eu estou dando um exemplo material aqui para a conversa, né? Mas é um ponto... difícil, é um ponto delicado. Com criança, Cara, quando... Agora, nesses últimos tempos, assim, curiosidade também, você se posiciona lá, sai mais ali da apresentação do José e vai para o Shivananda, cara, começa a gerar conteúdo, começa a ajudar as pessoas com a tua crença ali, com as tuas ferramentas, principalmente a apometria. Como é que você lida com, por exemplo, o julgamento das outras pessoas, às vezes muito mais de dentro do teu círculo, seja da família, dos amigos próximos. Como é que você lidou com isso? Porque quando a gente vai se expor, você está dando aqui N opiniões sobre temas hiper delicados, sensíveis, né? Sim. Que cabe muita gente. Não vão concordar. Que são crenças. E tá tudo bem, o espaço é para a gente aprender, a gente pega o que faz sentido e segue. Mas como é que você lida com isso, você pessoa? Porque você vive na matéria. A matéria sente também. Então, tudo é aprendizado. A gente veio aqui para aprender, se conhecer e ajudar. Então, tudo que se repete, você vai aprendendo. Quer dizer que você não aprendeu ainda. Então, enquanto alguém fala alguma coisa que me magoa, eu ainda estou no aprendizado. Tá bom. O dia que eu me magoar menos, eu estou melhorando o aprendizado. O dia que eu entender que aquela pessoa precisa de um abraço, que ela está muito carente, na verdade, solitária, eu vou evoluir mais e vou me tornar mais fraterno e com maior compaixão. Tá bom. E isso eu fui fazendo com os meus clientes, porque alguns eram muito agressivos. Em que sentido? 1 em 100, por exemplo. Você prometeu que ia abrir meus caminhos e não abriu, você é um falso guru, você é um falso não sei o quê. Aí eu falo assim, você fez o dever de casa que eu te mandei? Não. Você leu o relatório? Não. É que a pessoa quer no dia seguinte a apometria, casar, ganhar na Mega Sena e... É a pessoa que quer emagrecer, que não seguiu a dieta e não fez exercício, é isso? Exatamente. Então não é só na apometria, amor, qualquer área da vida. No início incomoda, me incomodava ouvir uma resposta dessa, e aí devagarinho eu fui me trabalhando nesse assunto, fui evoluindo. Hoje eu tenho uma resposta muito boa, positiva, bonita para essa pessoa e para tocar o coração dela. Qual que é? Você está precisando de um abraço. Se você quiser, eu moro aqui em tal lugar, eu posso te dar um abraço. Se você quiser, a gente E aí, qual que é a reação? Nunca respondem. É normalmente por mensagem, hoje em dia, por né? mensagem. Entendi. Então as pessoas estão carentes, elas estão muito sedentas de amor, muito carentes. A nossa infância, a maioria do mundo, não recebeu afeto, carinho, amor, amparo, nem valorização. A gente está crescendo vazio. Então o mundo está vazio. As pessoas não ensinam as crianças a buscar um caminho espiritual, um caminho de rezar, um caminho de fazer caridade. Vamos entregar uma marmita para uma criança na rua que está passando fome? Vamos encontrar. A criança vê a criança faminta na rua, mas o adulto não vê. O adulto não vê, não está mais... Isso é verdade, porque às vezes eu paro no farol, no semáforo, enfim, e meus filhos falam, pai, pega... toma uma bolacha aqui. E às vezes você tá... É verdade, é um olhar mais treinado, né? Mas é muito louco. E eles perguntam, por que a gente parou? Por que você deu para essa pessoa e para outra pessoa ali no outro? E às vezes eu nem vi. Mas, cara, é um olho treinado mesmo. Tem razão. Eles têm muito mais pureza. Eles têm que ser ensinados. O mundo não ensina. O problema é que as crianças crescem sem o ensinamento espiritual fraterno, não é religioso, não é de religião, é ensinar o bem ao próximo, amar ao mundo, amar a natureza,
rezar para Deus, não sei quem é Deus, mas vamos rezar, Papai do Céu, abençoe minha família, me abençoe. Isso vai criando uma conexão, uma energia de poder, uma energia de proteção. Ninguém é imune, nem Jesus foi, mas é mais protegido. Boa. Do que a Faz pessoa sentido. que sai com pensamento com raiva de não sei quem, raiva do chefe, raiva de não sei o quê. Vai aprendendo, mas esses pensamentos trazem muito sofrimento. Sim, A vida é a escola que a gente precisa. total. Eu acredito que o idioma costumo verbalizar isso, né? Que o idioma no mundo, na minha opinião, o idioma mesmo não é o inglês. E está muito mais ligado à energia mesmo, né? Porque, de novo, a gente tem uma crença aqui na América Latina, no Brasil, se você for no Japão, se você for na Índia, se você for enfim, na Indonésia, na Austrália, vai ser uma crença diferente. Mas essa parada do sentir, da energia, não interessa onde você esteja, vai ter alguma coisa relacionada à energia. É a linguagem Faz única, sentido? né? Faz, é uma linguagem única. Boa. Por exemplo, tem pessoas que são apaixonadas, elas se olham e estão irradiando aquele amor entre elas, só Não é o pelo inglês, olhar. né? Não é Essa o inglês. linguagem eu ensino muito, é a linguagem do amor. Boa. A linguagem do amor você não precisa falar. Você só olhar o semblante, o sorriso, você já está dizendo que está muito feliz com aquela presença, com aquela pessoa, com o lanche que ela fez, com alguma coisa. A linguagem do amor é a linguagem verdadeira. Boa. Por isso que nos reinos de Deus não se deve falar. Ninguém deve falar. É a linguagem do amor, é o sentimento que flui, que emana, que eles trocam. E é essa linguagem que eu vivo nas meditações, é a linguagem do amor. Boa. Onde eu não preciso ficar ouvindo, eu só preciso sentir. Quando, por exemplo, vem um ser de luz me abençoar, eu agradeço tanto. É uma felicidade. Como eu sinto felicidade? Ele não falou nada. E por que eu sinto felicidade? Proteção, amor, iluminação, êxtase. A presença dele, não precisa falar nada. É isso que a gente tem que ser, mais silencioso e mais amoroso. Boa. Boa. Conversa profunda, hein? Conversa profunda. Hein, Fê? Profunda. Nossa, Profunda. tô aqui no... Uma pergunta e um pedido. Claro. Pra gente. A gente tá caminhando pro nosso final e o tempo voou também aqui, hein? Pelo menos. Hein, Fê? Você Deu não uma ligou horinha. meu relógio hoje? Já deu uma hora. Você já não ligou? Deu 99 horas, 59 minutos e 99 segundos. É o tempo Aqui a gente foi além do tempo hoje. Realmente a gente foi profundo. Um livro que mudou, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, a tua visão de mundo. Chama Mensageiros do Amanhecer, Bárbara Marciniak. Eu li em 1999. Sabe como é que estava a minha vida? Um caos. Mensageiros não. Eu tinha largado a engenharia, virei artista plástico e foi quando eu comecei a falir. Em 2001 eu voltei para a engenharia. Graças a Deus. Mensageiros desculpa. Do Amanhecer. Do amanhecer. É Bárbara Marciniak. Esse livro eu peguei, fui ler na feira de arte que eu estava vendendo meus quadros. Não tinha mais cliente nessa época, mas eu ia lá tentar. E eu abri a capa, eu arrepiei. Mensageiros do Amanhecer, já arrepiei. Quando você arrepia, você já entrou em conexão com os seres de luz que vão dizer que ali tem uma informação. Tá bom. Já é comunicação. Sei bem como é. Sei bem como é. Aí abri, fui lendo, eu estava numa feira de arte, eu esqueci do universo, eu esqueci da vida, eu esqueci do mundo, eu cheguei na última página em êxtase total. Eu fiquei em êxtase o livro todo, tinha 90 páginas, alguma coisa assim. E parece que o livro foi escrito para falar comigo. Para quem lê quando entra assim nesse estado maravilhoso, a mensagem também era para mim. Sabe qual era a mensagem? Eu vim para destruir o sistema. A mensagem é: você veio para destruir o sistema. Você veio com um cartãozinho de visita. Sou destruidor de sistemas. E é isso que eu faço. Trazendo a humanidade a uma nova consciência fraterna, amorosa. Além disso, eu sou um buscador do Deus incriado, que é a origem do Deus, Criador. E gerou 2 livros já. É um assunto que não existe no planeta, é totalmente inovador. Deus. Os Deus livros. Incriado. Meu livro, eu escrevi Legal. 2 livros já, Legal. do Deus Incriado. Tá aí não? existe. Você trouxe, pá? Não, eu tá no Rio. Entendi. Então tá no Hotmart, lá à venda, R$50.
Boa. É a informação que nunca existiu no planeta, a informação nova, que é a origem de Deus. Tá Quem bom. é o Deus incriado e não é um ser? Como é que Deus nasceu dele? Deus me leva para ver tudo, tá? Então, eu vim para trazer uma nova informação, um mantra novo, que é o mantra do incriado. Quando você diz eu sou o amor absoluto do incriado, você está dizendo que você é o amor de onde Deus nasceu. Você tem ideia da profundidade disso? Não temos. Demora anos para ter uma ideia. Então, eu vim trazer essa informação nova, que é exatamente para dissolver o sistema antigo e criar um novo sistema, que é o sistema da fraternidade e de que nós somos seres eternos aqui. A gente não nasceu para adoecer e morrer, a gente nasceu para eternizar-se aqui. E essa mensagem que vai destruir, dissolver, romper e acabar com esse sistema regido pelo maligno. Então, eu vim, esse livro foi a charada que Deus botou na minha frente ali, ó. Você está nessa parada aí, se prepara que você vai ser muito atacado, muito destruído. Vou defender sua vida, mas não vou te defender, senão você não aprende. Por isso que eu falei, a gente não pode carregar o filho nas costas, a gente pode ensinar e dar a mão a ele. Carregar nas costas é errado. Justo. Então Deus deixou passar pelas piores dores para eu aprender a ser forte. E um psiquiatra falou isso para mim. Um dia eu me separei do casamento, estava super estressado, deprimido. E aí fui no psiquiatra, eu falei, doutor, meus problemas são muito grandes, eu não estou conseguindo aguentar. Ele falou, seus problemas não são grandes, você que é fraco para resistir a eles. Ele falou assim, na lata, eu falei, caramba, era isso que eu queria ouvir, porque agora eu vou me fortalecer. Eu não vim para querer ser carregado no colo, eu vim para aprender. Então fale o que tiver que falar que eu vou aprender. Já ouvi coisas de outros psiquiatras desse nível também. Você nasceu para ser abortado. Você falava, você nasceu e não sabe amar, porque você nunca foi amado. Você foi rejeitado. Imagina ouvir isso de um psiquiatra com 50 anos de idade. Era isso que eu queria ouvir. Obrigado. Vou elaborar essa informação e vou me curar da minha infância de dor. Fui, trabalhei, elaborei, curei. Entendeu? Ninguém me carrega nas costas, mas Deus me carrega no colo simbolicamente. Vou te amar, vou te abençoar, vou te curar, vou te abrir caminhos, mas você tem que ser forte, você tem que aprender a ser forte. Não venha botar responsabilidade em ninguém da sua vitória, é você que tem que vencer. E isso é para todo ser humano do planeta. Cada um tem que vencer, mas enquanto a gente estiver muito alienado, a gente é entregue nas mãos do maligno e sofre. E não sabe por quê. E quem não sofre, porque ainda não chegou no momento de sofrer. Porque A ignorância é uma bênção, né? Dizem. É uma bênção, é uma bênção. Pô, ia te pedir uma mensagem, mas você já emendou ali no final, já estava intuído para a gente chegar lá, mas eu tenho mais um pedido. Na verdade, um espaço, né? Se alguém quiser saber mais sobre a apometria, se quiser saber mais sobre o teu trabalho, sobre os conteúdos, sobre essa tua forma de ver a espiritualidade, pensar, viver, sentir, como que a galera acha você? Então, eu tenho um canal no Instagram, no Facebook e no YouTube. É o mesmo nome, Shivanand_Apometria. Boa. Shivanand é o professor espiritual, Tá que eu bom. ensino de A a Z para você se curar, se libertar, se amar, ser feliz e próspero. Oh. De graça. A apometria é meu ganha-pão. Se você não gosta do meu ganha-pão, você quer que eu more na rua embaixo da ponte. Eu não vou poder te ensinar de graça. Então eu proponho que eu cobre R$200 por uma doutrinação de demônios e magos. É muito baratinho. Tem gente cobrando R$50 mil para retirar uma magia. Eu cobro a partir de R$197, tá? Vai até R$797 a apometria presencial. Eu já saímos até com a precificação já. Já. Então, eu considero extremamente barato, que eu saio exaurido desses trabalhos. Imagina. Porque Quanto tempo dura uma sessão de apometria? Dura tudo 1 hora, sempre é 1 hora o total de tempo. Não interessa o poder do mago, a quantidade da magia? Demora um pouco mais. Quando a pessoa está bem limpa, é 30 minutos, 40. Entendi. Quando está com muito problema, Manutenção, 1 hora. imagino. Mas o total, tá? Entre preparar relatório, pegar foto, tudo, fazer a doutrinação, preencher o relatório, revisar o relatório, enviar o relatório, 1 hora. Entendi. Então, eu considero uma doação minha o valor tão simbólico que eu cobro, tá? É mais uma ajuda ao mundo. Por isso que Deus me abençoa muito. Que além de servi-lo, eu sirvo
ensinando e sirvo limpando. É muita coisa. Por isso que eu estou levemente cansado. Faz parte. Idoso, cansado, mexendo com a pior energia do planeta. E tem umas histórias muito mais complicadas que um dia eu vou contar para vocês também aqui. Lá no YouTube? Eu vou contar aqui. Aqui. Tá É bom. uma história. Eu já contei, mas ninguém presta atenção. Entendi. Então, quanto mais contar, mais vão prestar atenção. Foi a história mais forte de doutrinação da minha vida. Essa é pauleira, foi pauleira. Foi assim, o meu diploma de guerreiro. Ali eu ganhei o diploma de guerreiro. Obrigado. Obrigado por você vir aqui. Obrigado por compartilhar o que você acredita, o que você sente. E para você que acompanhou a gente até aqui, sem dúvida nenhuma, algum insight, algum sentimento, alguma coisa te tocou de alguma forma. Se tocou, faz sentido. Compartilha, deixa algum comentário aqui também. Procura lá se quiser saber mais sobre a apometria, se conectou com o Shivananda de alguma forma também. E te agradeço. Tem uma mensagem final que você quer deixar para a gente? Sim, a vida é tão maravilhosa quanto você queira construí-la. Boa. Mas tem que deixar para trás as crenças limitantes. Quais são? Eu ensino de graça, é só me seguir. Boa. Curtiu o pitch. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, abraço.